a sua liderança, quanto mais servidora, mais probabilidade você tem de ter soluções, de ter um time autorresponsável que executa o seu trabalho sem que você tenha que ficar cobrando o que foi combinado. Sem estresse, tendo mais tempo para gerenciar novos projetos, para liderar as pessoas. E o que significa? Quando eu falo em liderança, há em mim uma sensação. E eu gostaria de te convidar para também fazer esse exercício agora. Fala junto comigo, liderança. E perceba o que vem à sua mente. Perceba qual é a emoção que acompanha essa percepção da sua mente. Agora vamos lá. Eu sou um líder. Fala também, eu sou um líder. Fala, sente, perceba o que gera em você. Bom, a gente tem, a nossa comunicação, ela vem totalmente associada com imagens, com sentimentos, e tudo isso a gente faz no nosso dia a dia sem sequer prestar atenção. Mas quando eu presto atenção, a gente começa a ter muitas respostas. Normalmente quando eu falo então de liderança, que eu sou um líder, algo bom vem dentro de mim e me empodera. Faz sentido para você? E aí, como é que você vai servir se quem está numa posição superior deve ser servido? Porque a conotação é que eu sou importante, agora eu é que reino aqui. Normalmente, ainda que você já saiba que é necessário ter uma liderança servidora, talvez você já faça, já implemente isso, é legal trazer então para a consciência essa análise que talvez nós não percebemos porque lidamos com isso de uma forma muito corriqueira e não paramos para analisar, principalmente porque o líder ele está sempre atordoado de coisas, responsável por vários projetos, por várias pessoas, por entregas. Então, além de tudo, ele responde, pelo trabalho dos outros. Então, há sim uma preocupação e pouco tempo, muitas vezes, para uma reflexão. Se você já pratica isso, vamos trazer para reflexão. Se você não pratica, vamos trazer também para consciência e vamos aprimorar essa questão da liderança servidora. Porque quando eu sinto o que eu sinto sendo um líder, eu sei também que as minhas sensações, emoções, sentimentos geram em mim um ímpeto para a ação. Faz sentido? E se eu estou ainda no meu inconsciente, sem perceber que a questão da posição, do empoderamento de ser um líder, porque gera reconhecimento, é status, é muito bom, na verdade. Só que por isso, inconscientemente, nós podemos nos colocar de acordo com essa sensação de realmente querer ser servido, de ter as suas demandas atendidas. Hoje, no mundo mais globalizado, com tanta informação, eu nem gosto muito de falar de chefe, mas eu também não posso ignorar essa trajetória da liderança. Eu não sei se você sabe, mas eu servi o Exército Brasileiro por 6 anos. Isso em 2004. Nem existiam mulheres ainda como militares, mas o mais impressionante é que isso também traz a liderança. Porque quem é líder consegue de verdade coisas mais improváveis. E eu consegui isso através da influência. Quando eu terminei a minha faculdade, a primeira pós-graduação que eu fiz foi gestão empresarial. Então eu sempre gostei muito dessa parte e fui criando os meus espaços. Dentro do Exército, eu era responsável pelo Programa de Excelência Gerencial. Olha que incrível! Então, por que eu estou te contando essa história? Para você entender como é que nós conseguimos trabalhar, mesmo com a hierarquia superior de sermos os líderes,
de uma forma em que a gente consiga, sim, construir um time autorresponsável que executa seu trabalho sem que você tenha que cobrar. Então, eu entrei já como oficial, só que existiam oficiais maiores e dentro do Exército há uma divisão entre os oficiais e os praças. Na verdade, os oficiais são os que têm acesso ou que são, na verdade, digamos assim, a elite. Os praças é de sargento para baixo, certo? Antigamente se falava departamento pessoal, depois foi mudando para RH, depois gestão de pessoas, né? E hoje estamos cada vez mais abertos, entendendo inclusive que liderança é diferente de gestão, mas elas andam casadinhas. E na época, lá em 2004, não se falava ainda de gestão, se falava de administração. Então, naquela época, eu já conseguia trazer para a liderança a importância de escutar os praças. Porque, afinal de contas, quem vivencia e experiencia todo o processo é a linha de frente, que é quem executa. Isso não é só para o meio militar, eu estou falando isso como organizações, como empresas que têm hierarquias e que muitas vezes nós, enquanto líderes, no poder, não conseguimos, sabe, servir. Por quê? Porque nós estamos numa posição de superioridade. E aí é contraintuitivo, controverso, eu que estou poderoso, poderosa, ter que servir. Não, eu quero ser servido. E isso é uma coisa, uma conotação que acontece espontaneamente. E também nós temos aí o histórico da liderança. Estou até falando aqui do Exército, de uma experiência minha, né, que é bem contrastante nesse cenário, mas também me lembro que a questão do chefe, né, porque a liderança ela vem evoluindo, e a questão de antigamente chamarmos de chefe, porque tem sim um histórico, né? Se nós nos lembrarmos, existia a ditadura militar. Então, como eram os líderes? Os líderes eram normalmente pessoas que mandavam, e até veio o ditado, né, aí que a gente sabe, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Missão dada é missão cumprida, ou seja, não tem acordo, não tem conversa, não tem participação, é isso, pronto e acabou. E isso veio se replicando. Então se falava também de líder, se falava de chefe, né? Então eu mesma, na minha jornada, eu assumi várias chefias, embora eu ainda tivesse um perfil mais voltado para a liderança, porque o meu perfil é comunicador e os comunicadores são voltados para as pessoas. Mas, por exemplo, um dominante é muito mais focado em resultado, então além de ter essa prerrogativa do poder de um cargo, ainda tem o próprio potencial que é dominante, que foca muito mais na tarefa e não quer saber das pessoas, está focado no resultado, entende? E dentro desse processo eu já comecei trazendo a importância de servir e, querendo ou não, ouvir a linha de frente, ouvir os seus liderados faz com que você tenha uma percepção maior, que você consiga encontrar as soluções para os seus problemas, desafios, porque na verdade sabe mais quem faz mais.